Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mistério da Profecia. Nós temos dado ênfase ao livro do profeta Daniel e temos estudado o conteúdo dessas profecias e como esse conteúdo está interligado aos nossos dias. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado você a cada semana e caso você tenha tido o primeiro contato desta vez, eu convido você a estudar os demais episódios, estão disponíveis na mesma página do YouTube, que você possa acessar, gastar o tempo que for necessário, estudando com a sua Bíblia na mão, com um marca-texto, com uma caneta, para que você se torne conhecedor do mistério da profecia, do conteúdo do livro profético de Daniel. Hoje nós inauguramos mais uma etapa em nossa interação. A partir de hoje você pode mandar nesse Instagram que vai aparecer para você aí, uma pergunta que surja, uma dúvida ou um questionamento. Quem sabe você tenha tido uma percepção daí que não tenha sido abordada e você pode enviar para a gente nesse Instagram que está aparecendo para você aí. E então você poderá interagir com a gente num outro momento, no momento que você tiver dúvidas, e nós trabalharemos para responder e tirar qualquer dúvida que houver. Outra coisa que eu preciso te informar, nós iremos estudar hoje o capítulo 7 do livro de Daniel. Esse capítulo é fundamental para que nós possamos compreender exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. O capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9 são fundamentais. Os demais, nós estávamos lançando os fundamentos, nós estávamos lançando o conteúdo básico para compreender o que está acontecendo em Daniel. Agora, o capítulo 7, o 8 e o 9, eles vão falar diretamente para você que vive no século 21. E então, devido à dimensão e à complexidade deste capítulo, nós precisaremos ter 2 episódios para abordá-lo completamente. O primeiro episódio, a primeira parte de hoje, e na segunda parte, o capítulo 7, nós descreveremos então algo que chamou a atenção do profeta Daniel, chamou a atenção de Sir Isaac Newton, matemático, chamou a atenção de grandes homens e mulheres ao longo da história e que certamente vai ter muito a revelar para você também, ok? Então, capítulo 7, nós teremos 2 etapas, a primeira etapa hoje, a segunda etapa na próxima semana, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e abra no capítulo 7, que nós começaremos a ler agora. Diz assim, capítulo 7, no verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Bom, até aqui por enquanto, deixe a sua Bíblia aberta aí em Daniel, no capítulo 7. Nós precisamos partir da compreensão de que o livro profético, ele é escrito com simbologia. Deus se utilizou de elementos simbólicos e conhecidos para revelar um conhecimento cujo ser humano não conseguiria alcançar. Então, a profecia, ela se utiliza de elementos simbólicos para revelar verdades maiores. Em torno de 95% do que se lê num livro profético não se entende como se lê. Então, na profecia, ou no livro profético, e nós temos 2 livros proféticos que são apocalípticos, Daniel e Apocalipse, nesse tipo de profecia especificamente, 95% do que se lê, você não entende, não compreende como se lê. Aqui nós já iniciamos com Daniel tendo um sonho. Este é o segundo sonho que Daniel tem. Na verdade, o primeiro foi o sonho dado a Nabucodonosor, daquela grande estátua. Agora o sonho é dado a Daniel. Naquela ocasião, Daniel teve a revelação do sonho. Dessa vez, é Daniel quem recebe o sonho. E então, tendo a compreensão de que os elementos na profecia são simbólicos, que revelam uma verdade maior, nós encontramos Daniel dizendo que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande.
Então, nesta visão, uma visão profética, e na visão profética estão contidos elementos simbólicos, Daniel olha e ele vê os ventos do céu agitando o mar grande. Ventos, em profecia, significa agitação política ou bélica. Quer ver? Dá uma pesquisada na sua Bíblia aí, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 49 e no verso 36. Jeremias 49, 36. Nós vamos compreender e perceber que quando a Bíblia fala de ventos, ela está se referindo a alguma agitação política ou bélica, ou de guerras. Observe aqui, ó. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Aqui na profecia de Elão contra os elamitas, Deus está dizendo que ele vai usar os ventos para repartir, para dividir o povo nas direções do mundo. E esses ventos estão agitados, recebendo ou distribuindo essas pessoas, esse povo, para que essa nação deixe de existir e o povo seja, então, dissipado. Na profecia, portanto, vento significa agitação ou movimento bélico ou político, de guerras, de política, de intercâmbio entre as nações, ou mesmo de uma movimentação belicosa, de armas entre as nações, ok? Quando Daniel olha, ele vê os 4 ventos agitando o mar grande. E esta agitação é identificada como esse movimento geopolítico que estava acontecendo ali nos dias de Daniel e que aconteceriam a partir dali também. Ele vê essa agitação sobre o mar. Na Bíblia, mar, água, significa local povoado. Na Bíblia, mar e água significam local povoado. Quer ver? Bom, acompanhe aí em Isaías, capítulo 17, verso 12. Na minha Bíblia vai dizer assim, olha: ai do bramido dos grandes povos que bramam como os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Compreendeu? Na profecia, o bramido dos mares está relacionado à agitação dos locais povoados. Obviamente, se o mar está agitado no simbolismo, é que a região povoada também está agitada. Se é identificado um mar calmo ou um rio calmo, é que essa região está também acalmada. Na profecia de Daniel, ele vê os ventos, que significa a movimentação política, e ele vê o mar, local povoado. Logo, esse local povoado estava em intensa movimentação bélica, política, uma nação guerreando contra outra. Esta é a visão que Daniel tem. Voltando lá para Daniel, capítulo 7, a gente vai chegar ao versículo 3. E neste versículo, Daniel começa a descrever a visão propriamente dita. E na minha Bíblia diz assim, olha: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águias. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados. Na sua boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Verso 6 agora. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Ele tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte.
o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Até aqui, por momento, deixe a sua Bíblia aberta aí. Daniel tem uma visão agora de 4 animais. Esses 4 animais, em sua sequência, corresponderão à mesma sequência dos metais vistos na estátua. Deus, ele se vale de um princípio pedagógico da repetição. A profecia, ela é dada, depois Deus repete e amplia, ele repete e amplia assim sucessivamente. Deus se vale do método de aprendizagem pedagógico chamado método da repetição. Então, Deus está repetindo no capítulo 7 a mesma linha que ele já tinha traçado no sonho da estátua que ele havia dado a Nabucodonosor, com uma pequena diferença. No capítulo 7, Deus adiciona conteúdo que não estava presente lá no capítulo 2. E aqui ele se vale, agora ele usa animais para impressionar a mente do profeta e para descrever ao profeta e ao estudante da Bíblia, você que a estuda hoje, o que ele deseja fazer com a história, como a história vai se desenrolar e qual será o fim de todas as coisas. Neste momento, Daniel vê o primeiro animal, um leão, que tinha asas. O leão, ele sempre foi símbolo da Babilônia. Então, para você fazer uma correlação, você vai ter a Babilônia, lá no capítulo 2, sendo a cabeça de ouro. Agora, no capítulo 7, o leão representa a Babilônia. O leão já era um símbolo da Babilônia, e além disso, o leão era é conhecido no reino animal como um grande líder. A Babilônia, ela avançou muito rapidamente, dominando muitas nações, e se tornou poderosa de maneira muito rápida, muito consistente. No ano 605, a Babilônia era aquela grande potência que estava invadindo Jerusalém. Lembra do capítulo 1 que nós estudamos? Que Deus a entrega nas mãos do rei da Babilônia, Jeoaquim, rei de Judá? Bom, essa Babilônia que no ano 605 começa a conquistar, e ela agora está representada pelo leão que tem asas. A Bíblia diz que deste leão foram arrancadas as asas e ele foi posto em pé como homem e foi lhe dada a mente de homem. Bom, no nosso processo de estudo, nós não estudamos o capítulo 4 e o capítulo 5 de Daniel, por serem 2 capítulos históricos, importantes para o processo, mas são 2 capítulos históricos. Se você estudar o capítulo 4, você vai perceber a história da conversão de Nabucodonosor. O capítulo 4 é escrito por este rei, inclusive. Ele passa 7 anos vivendo como um animal. 7 anos. Ele teve um sonho. No sonho, Deus cortava uma árvore que fazia sombra para muita gente. Daniel interpreta o sonho dizendo que ele era aquela árvore, o próprio rei era aquela árvore. O rei, então, passa 7 anos como animal e, então, ele volta depois e é posto no seu trono novamente. O arrancar das asas representa o momento em que um dos netos de Nabucodonosor, Belsazar, no capítulo 5, perde o reino para os invasores medo-persas, que estão representados na estátua pelos braços de prata e o peito de prata também. Então, nós temos o capítulo 4 e o 5 que mostram tanto a experiência de conversão de Nabucodonosor, quanto o capítulo 5 que mostra a derrotada no ano 539 da Babilônia para os medo-persas. Este leão, portanto, tem as suas asas arrancadas, ou seja, o seu poder foi arrancado justamente porque a Babilônia foi derrotada, e o tê-lo posto em pé representa aquela experiência do capítulo 4, na qual Nabucodonosor, tendo passado 7 anos como animal, volta a ser racional como ser humano. E aqui, um parêntese. Ninguém está perfeitamente em sua razão até se submeter ao Rei do Universo. Esta é a lição do capítulo 4. Ninguém é perfeitamente racional até que reconheça o Deus do Universo como seu Deus e seu Salvador. Bom, o leão, ele é sucedido por um outro animal, por um urso.
E Daniel o descreve como tendo 3 costelas na boca e tendo um dos lados mais inclinado do que o outro. Bom, se você se lembra no sonho da estátua, a cabeça de ouro é sucedida por um metal, pela prata. Aqui o leão é sucedido pelo urso. O urso, portanto, representa os medo-persas, que invadiram a Babilônia e a derrotaram no ano 539. Este urso tem 3 costelas na boca, e são os 3 grandes impérios que fizeram uma coalizão para tentar resistir aos medo-persas. Esses impérios eram o Egito, a Lídia e a própria Babilônia, mas não puderam resistir porque, um a um, eles foram derrotados. Há um historiador, vai aparecer para você aí o texto dele agora, um historiador chamado Heródoto. Ele vai dizer o seguinte: censurando a si próprio por não ter evitado a desproporção das forças, suas tropas eram muito menos numerosas do que as de Ciro. E vendo, portanto, Cresso, que era um rei da Lídia, e vendo que no dia seguinte o príncipe Ciro não tentaria novo ataque, Cresso retornou a Sardes com a intenção de pedir socorro aos egípcios para Amasses, que era o faraó do Egito, de acordo com o tratado concluído com ele e anteriormente firmado com os lacedemônios. Propunha-se também a solicitar auxílio dos babilônios, igualmente seus aliados, que tinham por soberano a Labineto, também conhecido como Nabonido, e pedir às tropas lacedômoras que se dirigissem a Sardes dentro do tempo determinado. Heródoto, portanto, está narrando a história da coalizão entre lídios, egípcios e babilônios contra o rei persa, Ciro. E por que esse urso tinha um lado maior do que o outro, mais inclinado? É que se você voltar lá no capítulo 5, você vai perceber que na noite em que os medo-persas invadem a Babilônia, quem está à frente é Dario, rei dos Medos. Portanto, Dario, que era tio de Ciro, tinha num primeiro momento uma força de influência maior. Mas, subsequentemente, Ciro, de maneira muito audaz, consegue reverter a situação e ele agora passa a ser imperador também sobre os Medos. E então Ciro torna a Pérsia muito maior. Inclusive, se você for buscar na história, você vai ver uma ênfase muito grande no nome dos persas, porque, de fato, a história registrou com muita força este grande império que seguiu avançando, já tinha dominado a Lídia, o Egito e a Babilônia, por isso as 3 costelas na boca do urso, o urso aqui representando os medo-persas. Bom, Daniel continua olhando e agora ele vê um leopardo. Esse leopardo também era bastante estranho. Ele tinha 4 asas e ele tinha 4 cabeças. Veja que as asas na profecia, elas simbolizam velocidade. Voo simboliza velocidade. O leopardo já é um animal veloz entre os felinos. Quando o profeta vê e Deus associa um símbolo de velocidade dos ares com um símbolo de velocidade da terra, ele está querendo dar uma ênfase muito grande no processo de conquista deste reino representado pelo leopardo. Um outro estudioso chamado Sir Isaac Newton, ele foi aquele grande matemático que inclusive cunhou diversas teorias, dentre elas a teoria da relatividade. Ele fez um estudo sobre Daniel, as profecias de Daniel e Apocalipse. E nesse estudo, ele descreve da seguinte forma, quando ele fala sobre o terceiro animal. A terceira besta, ou o terceiro animal, é o reino que sucedeu os persas, isto é, o império dos gregos. Era como o leopardo, para significar a sua ferocidade, e tinha 4 cabeças e 4 asas, para significar que poderia ser dividido em 4 reinos. Uma vez que os governadores das províncias, por mútuo consenso, se tinham feito coroar e reinaram sobre as mesmas, esses 4 governadores
passaram a possuir as 4 regiões nas quais a Grécia foi dividida depois da morte de Alexandre o Grande. E esses 4 generais são Cassandro, que reinou sobre a Macedônia, a Grécia e o Épiro, Lisímaco, sobre a Trácia e a Bitínia, o terceiro general de Alexandre o Grande, Ptolomeu, que reinou sobre o Egito e sobre a Arábia, e Seleuco, que reinou sobre a Síria. Bom, dentro desse aspecto, o terceiro animal, melhor dizendo, ele ganha terreno muito rápido, mas as 4 cabeças indicam que este reino seria dividido proporcionalmente em 4 sub-reinos. Alexandre o Grande, ele aos 20 anos já estava conquistando a sua primeira grande vitória. No ano 336, ele se torna o rei da Macedônia, ou o reino greco-macedônio. Em 334, ele vence a batalha de Grânico contra os persas. Foi a primeira derrota dos persas para os gregos. Depois, em 333, a segunda batalha, que foi a batalha de Isso, ou Issus. Foram 3 grandes batalhas dos gregos contra os persas. A segunda foi em 333, que foi a batalha de Issus. Depois, a última das batalhas, aquela chamada Batalha de Galgamela ou de Arbela, em 331. E também em 331, Alexandre fundou a conhecida e famosa cidade de Alexandria. Em 323, ele estabelece uma capital em Babilônia. E, por fim, em 323 também, ele morre de febre tifoide, uma vez que gostava bastante de algumas atividades um tanto quanto perigosas. Ele contraiu uma febre, uma infecção, melhor dizendo, e morreu. Perceba que de 336 a 323 são apenas 13 anos. E em 13 anos, Alexandre, que ficou conhecido como o Grande, partindo de 20 anos de idade até 33 anos de idade, se tornou o grande imperador do reino grego-macedônio. Você identifica que quando Alexandre morreu, ele não tinha descendentes para ocupar o reino. Por mais que seu irmão tenha tentado manter o reino grego-macedônio sob um império só, sob um domínio só, os grandes generais de Alexandre repartiram o seu império, como eu mencionei, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Esses 4 generais repartiram o reino. E, naturalmente, fragmentaram o império. Bom, aqui nós estamos chegando para o fim dos sonhos de Daniel. Ainda, ele vai desejar compreender essas coisas e ele vai focar no 4º animal. Mas antes de a gente avançar, eu preciso escrever para você que, embora sejam elementos simbólicos, os 3 animais, eles são animais que são encontrados na zoologia. Então, você tem o leão, que é um animal estranho na profecia, mas ele é encontrado entre os animais. Você tem o urso, que está com 3 costelas na boca e é meio manco, mas é encontrado. Também você tem o leopardo, que tem 4 asas e 4 cabeças. Mas na natureza você tem o leopardo. Agora, o 4º animal, Daniel o descreve como terrível, espantoso, que pisa e esmiuça tudo e que consome o que sobra. Ele avança de maneira cruel. Se o 3º animal, o leopardo, representa o reino da Grécia, que na estátua estava representado pelo ventre de bronze, o próximo reino que surge depois dos gregos só pode ser o reino romano. Não há uma data exata para o surgimento do 4º império. Não há. Muitos historiadores e especialistas, eles divergem sobre a data. Mas há um consenso. O ano 168. Portanto, de 331 até 168, reina o Império Grego. E então vem surgindo um outro reino, o reino romano. O Império Romano vem surgindo gradativamente, vem conquistando territórios, vem vencendo os Seleucidas, vem vencendo no Egito e vai se tornando aquele grande império que, se você olhar hoje, é toda aquela região da Europa. Foi o Império Romano e até um pedaço também do continente africano. Esse animal, ele é terrível e espantoso e ele tem 10 chifres.
Agora eu quero que você venha comigo no versículo 15. Como eu te disse no início, nós vamos voltar na segunda parte para a gente estudar especificamente o chifre pequeno que vai surgir e esses 10 chifres, ok? No versículo 15, Daniel diz assim, ó, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação destas coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aqui o anjo que está explicando para Daniel dá um salto na história apenas para garantir, Daniel, são 4 reinos que vão se levantar, mas no fim, conforme aquela pedra da estátua, que é lançada sem auxílio de mãos, no fim são os filhos de Deus que vão herdar este reino que jamais será fim. E aí nós vamos ao verso 19 agora. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. O verso 23 agora. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a outros 3. Bom, até aqui nós caminhamos para o desfecho dessa primeira parte. Daniel olha 3 animais, um que representa a Babilônia, o leão, o segundo que representa os medos e os persas, o urso, o terceiro que representa os gregos, o leopardo, que tinha 4 cabeças e 4 asas, essas 4 cabeças representando os 4 generais que repartiram o Império Grego e que inclusive fragilizaram o Império Grego e que facilitou o processo para um outro império que vinha surgindo, o 4º. Aqui ele é descrito como tendo dentes de ferro e unhas de bronze. Se você voltar à estátua, as pernas eram de ferro, correspondendo, portanto, o 4º animal às pernas de ferro da estátua. Só que esse animal era diferente dos outros 3, porque ele não é encontrado entre os animais na zoologia. Daniel não consegue identificar um biotipo, um estereótipo para este animal. Ele apenas o chama de terrível e espantoso, dada a maneira pela qual esse animal reagia. E o próprio anjo, ao explicar, diz que esse animal será um animal diferente dos outros. As ações desse império seriam diferentes dos demais. Ele tinha 10 chifres, que são 10 reinos. Você lembra que a estátua tinha 10 dedos? Este império foi subdividido nas 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano e foram minando-no gradativamente. Vai aparecer aí para você na sua tela agora, novamente, para você se recordar desse processo de erosão do Império Romano que se deu a partir das tribos bárbaras que invadiram o Império e, então, foram gradativamente o derrotando. Como você pode perceber, nós temos aí as 10 tribos, os vândalos, os álamos ou alamanos, os suevos, os visigodos, os burgúndios, os francos, os lombardos, os bretões, os hunos e os de Ravenna. Esta é a lista de Isaac Newton. Os historiadores têm uma pequena divergência e eles colocam nessa seguinte sequência: os vândalos, os álamos, os suevos, os visigodos, os burgúndios, os francos, os lombardos, os anglo-saxões no lugar dos bretões, os ostrogodos no lugar dos hunos e também os érulos no lugar dos ravenos. O que o capítulo 7 descreve para mim e para você? O que ele fala ao seu coração? Quando animal após animal, reino após reino,
foi se sucedendo na história, eu consigo enxergar um Deus que não só prevê a história, mas Ele controla a história. Eu consigo identificar um Deus em quem eu posso confiar, porque Ele não vai falhar, uma vez que Ele não falhou na sua previsão e no estabelecimento da sua vontade. Deus não dará um destino diferente daquele que as pessoas escolherem. A presciência de Deus revelada na profecia, ela é preditiva. Ele prevê o que vai acontecer. Mas ela não é determinativa. Deus não está determinando o que vai acontecer. Ele tem o controle. Nada acontece fora do controle de Deus. Mas nem tudo o que acontece porque Ele quer, querido. Quando eu leio o capítulo 7, eu vejo Deus bondosamente dando uma visão simbólica para o profeta, para que nos meus dias eu pudesse identificar o que está acontecendo e, especialmente, ter a convicção de que este Deus, que previu, que descreveu, que controlou a história passada, a qual nós estudamos hoje, é o Deus que garantirá que a história futura se desenrolará da mesma maneira e com a mesma segurança. Nós temos a certeza de que a promessa feita por Jesus de que Ele vai voltar para fundar o seu reino é uma promessa que não pode ser subjugada por nenhum outro reino. Os reinos passaram. Os reinos passaram. Assim como Deus escreveu, eles acabaram. E o reino que jamais terá fim será o reino do Senhor Jesus, do qual você faz parte. Eu tenho uma grande expectativa de poder encontrar você para olhar nos seus olhos e dizer: e aí, como é que está a apreciação do conhecimento bíblico? Eu quero muito que o seu coração seja impactado com essas verdades. Daniel foi impactado e ele quis saber. Olha, ele era o profeta. E ainda assim ele quis saber os detalhes do que estava acontecendo, o que estava sendo revelado naquela visão profética. Você é sábio, você é inteligente em se voltar para este livro e desejar saber o que Deus tem revelado e reservado para você. E eu posso dizer com garantia, o que Ele tem reservado para mim e para você é a participação num reino que jamais terá fim. O anjo aparece a Daniel e quase que num parêntese ele diz: os santos do Altíssimo reinarão de eternidade em eternidade. Lá no Apocalipse, Deus garante que todo aquele que for fiel e perseverar até o fim será salvo, será encontrado por Jesus e terá a coroa de vida eterna. Nós iremos entrar ainda no chifre pequeno que surge dos 10 chifres. É o tema da próxima semana. Mas hoje, eu quero que você abra o seu coração para esse Cristo que prometeu vir buscar você. Ele vai retornar em glória e majestade. E enquanto Ele não aparece, enquanto Ele não se revela, você pode antecipar o futuro e viver essa esperança agora, hoje. Você pode esperar. Enquanto Ele não vem, você pode aguardá-lo, olhando firmemente ao futuro, sabendo que quando o futuro chegar, Cristo vai estar nas nuvens dos céus te aguardando para te abraçar e dizer: filho, bem-vindo à casa do Pai, de onde você nunca mais vai sair. O meu império não passará nenhum outro, porque é império eterno e dele você faz parte. Que você ouça essa música cantada pela Amanda, que o seu coração seja sensibilizado mais uma vez e que você tenha definitivamente a plena certeza de que quando Cristo vier e abrir o livro da vida onde estão registrados os nomes de todos os salvos, o seu estará lá,
e Ele vai te chamar: vinde, filho, servo, bom e fiel. Entra na alegria do seu Senhor. Ouça essa música. Deixe Deus solidificar a crença, a fé no seu coração, até que Ele venha para te chamar pelo seu nome. Que Deus te abençoe. Ó coração, não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo um mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem
para recolher os que já são seus.